No vídeo de hoje eu gostaria de mostrar para vocês como desenhar um esquemático eletrônico sem erros utilizando a ferramenta KiCad. O KiCad ele é um software gratuito disponível para várias plataformas como Mac, Windows e Linux, e ele consiste de uma coleção de ferramentas. Essas ferramentas podem ser utilizadas individualmente, mas de forma mais comum são utilizadas em conjunto em um único projeto. Nós vamos utilizar como base um projeto que nós vínhamos desenvolvendo no canal, que é o sistema de controle de temperatura. Caso você tenha interesse de saber do que estamos falando, você pode ver o vídeo que está no card. É claro que nós vamos ver tudo isso depois da nossa vinheta. Bom, como eu disse, o KiCad é uma coleção de ferramentas e vale a pena nós vermos brevemente quais são essas ferramentas. Nós temos, primeiramente, o editor de esquemáticos eletrônicos, que será a ferramenta na qual vamos nos dedicar hoje. Além dela, nós temos também um editor de símbolos. Essa ferramenta serve para fazermos componentes eletrônicos que não estejam contidos nas bibliotecas padrão do KiCad. Agora, vale a pena ressaltar que o KiCad evoluiu muito. A primeira vez que eu utilizei foi em 2011, 10 anos atrás. E naquela época era muito comum termos que criar vários componentes comumente utilizados. Já agora, da última vez que eu utilizei, eu encontrei todos os componentes que eu precisei dentro das bibliotecas padrão do KiCad. Em seguida, nós temos um editor de layout de placa de circuito impresso. Assim, depois que nós tivermos o nosso esquemático eletrônico, nós podemos proceder para desenhar a placa em si, as trilhas, o posicionamento dos componentes, etc. De forma análoga ao editor de componentes para o esquemático, nós também temos um editor de componentes para a placa de circuito impresso, ou seja, um editor de footprints. Dessa forma, nós também poderemos desenhar qualquer componente que não esteja contido nas bibliotecas padrão do KiCad. Na sequência, nós temos um visualizador de arquivos Gerber. Os arquivos Gerber são aqueles gerados para a fabricação da placa, ou seja, se você mandar fazer a sua placa de circuito impresso, são os arquivos Gerbers que deverão ser enviados para o fabricante. Na sequência, nós temos uma ferramenta que converte arquivos bitmap para componente. Particularmente, eu nunca utilizei essa ferramenta. Na sequência, nós temos uma calculadora de PCI, que nada mais é do que um conjunto de ferramentas para calcular valores tipicamente utilizados em circuito, como reguladores de tensão, larguras de trilhas em função da corrente e outras características, o espaçamento elétrico, linhas de transmissão, atenuadores de RF, código de cores de resistores, divisores de tensão e assim por diante. Ou seja, um conjunto de utilitários que é muito útil na hora de projetar uma placa. E por fim nós temos o editor de layout de páginas, que como o próprio nome indica, ele nos permite editar o layout da nossa documentação do projeto eletrônico. Mas hoje estaremos concentrados em fazer um esquemático eletrônico. O nosso primeiro passo será editar as informações que estarão na nossa documentação do projeto. Para isso, nós clicamos no ícone Editar Configurações de Página. Aqui nós podemos entrar com várias informações úteis para identificar o nosso projeto, como por exemplo a data de emissão, a revisão, o título, a empresa e alguns comentários. O preenchimento dessas informações é extremamente importante para que você possa fazer uma fácil identificação de qual projeto pertence a essa documentação. Isso é particularmente importante se você trabalha junto com um grupo de pessoas ou dentro de uma empresa, por exemplo. Aqui nós vamos preencher a data de emissão automaticamente. Nós vamos colocar a revisão como sendo 1.0. Nós vamos colocar um título para o nosso projeto. Quanto à empresa, nós vamos colocar o nome do nosso canal. E nós vamos preencher alguns comentários.
Perceba que, feito isso, as informações que nós colocamos já aparecem na página da documentação, ou seja, na página do esquemático eletrônico. Agora nós vamos começar escolhendo da biblioteca padrão do KiCad aqueles componentes que interessam para o nosso projeto. Para isso, nós clicamos no ícone Adicionar símbolo e nós já vamos poder escolher os componentes. Como eu disse anteriormente, muitos dos componentes comumente utilizados já estão disponíveis na biblioteca padrão, como é o caso de uma placa Arduino que eu escolhi da biblioteca. Eu também vou usar nesse projeto optoacopladores, transistores BC337, transistores TIP41C, sensores de temperatura da Dallas, e todos esses componentes eles foram escolhidos através do seu part number, ou seja, do nome do componente. Uma vez que nós escolhemos os componentes que vamos utilizar no projeto, nós vamos começar a posicioná-los na folha do esquemático. E para fazer esse posicionamento, existem alguns atalhos de teclado que serão particularmente úteis. Dentre eles, a tecla M serve para mover os componentes, a tecla R serve para rotacionar os componentes e a tecla C serve para copiar os componentes. Com isso, basta adicionarmos um transistor BC337 para termos à nossa disposição todas as quantidades necessárias para o nosso esquemático, e assim, obviamente, com todos os demais componentes. Como parte do circuito será uma cópia de subcircuitos, nós vamos nos concentrar em fazer um subcircuito por completo e depois, para o nosso projeto final, basta copiarmos aquilo que nós já fizemos. Mas não se preocupe, porque só com esse subcircuito que eu vou mostrar nesse vídeo, você já vai aprender a fazer um esquemático por completo. Antes de nós fazermos a ligação elétrica entre os componentes, nós vamos posicioná-los mais ou menos no local que nós desejamos dentro da folha do esquemático. Então eu vou copiar os componentes, copiar alguns resistores, copiar os transistores, posicioná-los e só depois eu vou me preocupar em fazer a ligação elétrica entre eles. Uma vez que os componentes estão posicionados nos locais desejados, nós vamos começar a fazer as ligações elétricas. Aqui novamente existe um atalho de teclado muito útil que é a tecla W, que permite fazer rapidamente as ligações elétricas. Basta teclarmos W em cima do terminal de origem e levarmos a ligação elétrica até o terminal de destino. Agora eu vou fazer a ligação desse subcircuito analógico em um pino do microcontrolador. Essa ligação elétrica poderia ser feita como todas as demais, ou seja, eu levo uma ligação elétrica do pino do subcircuito desejado até o pino do Arduino que eu quero. Só que imagine por um instante que esse fosse um projeto maior, cheio de subcircuitos, cada um ligado a um pino específico do Arduino. Nesse caso, nosso esquemático ficaria muito poluído com diversas ligações elétricas. E nós temos uma ferramenta para lidar com isso, para deixar o nosso esquemático mais limpo. Essa ferramenta são os rótulos. Os rótulos nada mais são do que uma ligação, entre aspas, invisível entre um ponto e outro, determinada pelo nome do rótulo. Veja como é simples. Eu vou clicar na ferramenta Adicionar rótulo global. Eu vou escolher esse rótulo como sendo do tipo saída, pois ele será uma saída do Arduino. E eu vou dar um nome para este rótulo, que no caso será aquecedor _1. Agora eu vou fazer a ligação desse rótulo no pino desejado do Arduino. Eu vou copiar este rótulo, manter o mesmo nome, mas trocar o tipo dele para entrada e ligá-lo no ponto desejado do circuito. Este procedimento é exatamente a mesma coisa do que fazer uma ligação elétrica entre os dois pontos. Ou seja, todos os pontos conectados a um rótulo que tem exatamente este nome estão eletricamente conectados entre si. E se fosse um projeto de maior porte, isso nos ajudaria imensamente com a organização do projeto.
Agora o nosso circuito precisa ser alimentado, e para representar essa alimentação elétrica nós vamos utilizar um tipo de rótulo especial. Eles são os símbolos de energia, e aqui nós vamos ter simbologia para representar fontes de alimentação DC, fontes de alimentação AC, o pino de referência e assim por diante. Para este projeto eu vou escolher um GND, que será de referência. Este é o GND da parte digital, ou seja, o GND do Arduino, e que é uma referência totalmente desconectada, eletricamente falando, da alimentação da parte de potência. Na sequência eu vou escolher a simbologia que representa a alimentação elétrica de potência, ou seja, o GND da fonte e os 12 volts. Eu vou copiar esse símbolo e colocar em todos os pontos do circuito que estão conectados ao GND da fonte de potência. Farei a mesma coisa com o símbolo de alimentação de 12 volts. E finalmente nós temos o nosso circuito desenhado. Note que os nossos componentes eletrônicos até agora eles não têm um valor. Por exemplo, os resistores não estão identificados com relação ao valor de suas resistências, e os capacitores com relação às suas capacitâncias e assim por diante. Então nós vamos passar agora por todo o esquemático, atribuindo a cada componente as suas especificações. Então nos resistores, nós vamos colocar as suas resistências. Feito isso, perceba que os nossos componentes não estão referenciados, ou seja, eles não têm um nome próprio, R1, R2, R3 e assim por diante. Todos eles estão identificados com um ponto de interrogação. E nós poderíamos manualmente colocar a referência que nós quisermos neles. Entretanto, o KiCad nos fornece uma ferramenta para anotar o esquemático automaticamente. E essa ferramenta tem o nome intuitivo de anotar símbolos do esquema. Ela vai nos permitir escolhermos a forma de realizar essa anotação. Pode ser considerando pela posição X, pela posição Y, isso você configura ao seu gosto. Uma vez configurado, basta clicar na opção Anotar, que o KiCad fará a anotação automática. Note que agora todos os componentes, como por exemplo os resistores e os optoacopladores, estão anotados com uma referência única. Agora eu vou dar uma dica muito importante e eu quero que você preste bastante atenção. Existe uma opção chamada Executar verificação de regras elétricas. Esta é uma ferramenta importantíssima que vai evitar que você cometa vários erros na criação do seu esquemático. O que são essas regras elétricas? São todas as regras que regem a ligação correta dos componentes. Dessa forma, o KiCad verificará se todos os componentes estão conectados a uma alimentação, se eles estão conectados entre si, etc. Para você ter um exemplo, vamos executar a verificação de regras no nosso esquemático. Quando nós fazemos isso, perceba que existem dezenas de erros no nosso esquemático. E além disso, o KiCad vai ajudar você apontando onde que estão esses erros. Perceba que só no nosso Arduino nós já temos quase todos os erros do esquemático. E por que isso acontece? Porque o KiCad identificou que vários pinos do Arduino não estão ligados em nada. E para o KiCad, isso é um erro, ele acha que a gente esqueceu de ligar esses pinos.
quando na verdade a gente não ligou porque eles não são utilizados no nosso projeto. Nós temos uma ferramenta que avisa o KiCad e também qualquer um que leia o esquemático que esses pinos não estão ligados propositalmente. E ela é a ferramenta Adicionar Marcador de Desconectado. Com ela nós vamos colocar uma marcação especial em cada pino que nós queremos deixar desconectados de forma proposital. Agora que nós colocamos o marcador de desconectado, nós vamos executar a verificação de regras elétricas mais uma vez. E nós vamos perceber que agora grande parte dos erros já foram corrigidos. Sobraram 4 erros. E como eu falei antes, o KiCad vai apontar para nós onde que eles estão no esquemático. Um deles está aqui, nesse símbolo que representa a alimentação de potência de 12 volts. E por que ele acontece? Porque o KiCad, por padrão, não sabe que este é um pino de alimentação. E, portanto, todos os componentes ligados a este pino é como se não estivessem alimentados. Então nós vamos adicionar no nosso esquemático um símbolo especial que vai avisar o KiCad que este é um pino de alimentação que está alimentando os demais componentes. E este símbolo especial se chama Power Flag. Nós vamos colocá-lo em todos os símbolos que representam uma alimentação. No caso, nos 12 volts e neste GND. Feito isso, nós executamos a verificação de regras e sobraram 2 erros. Um outro detalhe importante é que se nós clicarmos naquela posição que é apresentada no erro, nós vamos ser direcionados diretamente para onde o erro está. Nesse caso, eu percebi que nesse esquemático eu ainda deixei um pino desconectado, que deveria estar ligado para o GND da parte de potência. Então eu só copio um GND, faço a ligação e com isso nós temos um erro a menos. Resta um último erro que é com relação ao GND da parte digital, que é um pino de alimentação, mas estava sem o Power Flag. Por isso eu pego o símbolo de Power Flag, faço a ligação neste terminal e com isso nós não vamos ter mais nenhum erro elétrico. Eu quero salientar, reforçar mais uma vez que a verificação dos erros elétricos é muito importante para todos os projetos. E eu recomendo fortemente que você não passe para as etapas seguintes de projeto sem ter uma verificação completa do seu projeto que resulte em 0 erros e 0 avisos. Inclusive eu quero compartilhar uma história que quando eu trabalhava numa empresa de eletrônica, nós tivemos um problemão na fabricação de uma placa porque um pino estava acidentalmente não conectado. Basicamente o que aconteceu foi que nessas partes aqui onde nós temos uma junção, que é representada por uma bolinha verde que liga 2 traços que se cruzam, não tinha sido feita uma junção. E, portanto, as placas foram confeccionadas sem uma ligação elétrica que deveria existir. E esse erro, quando a gente investigou o problema, ele estava sendo acusado na verificação elétrica, mas o desenhista da placa ele não se atentou à verificação elétrica. E depois, obviamente, nós criamos a regra que sempre a verificação elétrica deveria ser completa e sem erros. Por isso que eu reforço para vocês que a verificação elétrica das regras é extremamente importante para todos os projetos eletrônicos. Agora eu pulei um pouco para o projeto completo, onde eu fiz algumas cópias dos subcircuitos e adicionei alguns outros componentes. Eu quero mostrar algumas últimas ferramentas, uma delas é o desenho de polígonos, que basicamente serve para fazermos desenhos que não têm significado elétrico no nosso esquemático. E para que eles servem? Para que nós possamos organizar o nosso esquemático, neste exemplo separando eles por subcircuitos. De forma análoga, nós podemos utilizar a ferramenta de texto para colocarmos algumas informações úteis no nosso esquemático. Basicamente, no vídeo de hoje era isso. Se você gostou, por favor, deixa um like, se inscreve no canal, pois toda semana terá um conteúdo útil como este na sua timeline. E se você quer uma cópia deste projeto ou ainda por cima contribuir para este projeto, ele está disponível como um projeto open source no GitHub.
O link para este projeto está na descrição do vídeo. Um forte abraço e nos vemos na semana que vem.